Olá, eu me chamo Eunice Beatriz Martins Chaves, sou médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atuo no Serviço de Medicina Ocupacional e atualmente coordeno o programa Cuidar Também de Quem Cuida Tão Bem. Este programa ele foi criado em 2017 pela diretoria executiva do Hospital de Clínicas e ele visa o bem-estar dos funcionários e principalmente atua realizando uma série de ações de promoção à saúde. E a atuação ela é em 4 grandes eixos, assim, a saúde física, a saúde mental, a saúde financeira e a saúde nutricional. E hoje nós vamos iniciar uma série de podcasts que visam assuntos relacionados com esses 4 temas e nós vamos iniciar com a saúde física, abordando um tema que é fundamental para nós que estamos iniciando o inverno e que nós vemos assim que é uma grande preocupação com as infecções respiratórias. E para nos acompanhar no dia de hoje, nós temos aqui presente o Dr. Fábio Dantas, a quem eu já agradeço, né, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. O Dr. Fábio Dantas, ele é chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fez a sua residência médica no Hospital de Clínicas e tem mestrado e doutorado pela URGS, também fez o MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, é professor da Unicinos, coordenador do Programa de Residência Médica em Medicina do Trabalho e também diretor científico da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Obrigado. Então, Dr. Fábio, eu gostaria de iniciar perguntando o que vai ser de nós agora que iniciamos o inverno, se já no outono nós vemos um boom de casos de infecções respiratórias, né? Uma preocupação muito grande, né, com esse frio, e a gente vê assim os hospitais bastante demandados, né? A procura é cada vez maior. Muito obrigado pelo convite do programa Cuidar Também, pelo convite da doutora Eunice, também uma parceira, amiga, colega do serviço. É um prazer poder estar aqui. É uma pergunta e um comentário bem complexo, né? Porque a gente já vem observando, quando a gente analisa os dados estatísticos do município, do estado e até mesmo brasileiros, que as ondas das infecções respiratórias, elas têm mudado um pouco. Elas não estão aparecendo exatamente onde, por padrão, elas costumavam aparecer nos períodos do ano que a gente já estava acostumado. E a gente também vê algo que alguns pesquisadores têm observado, que é uma diferença de padrão sazonal de alguns vírus que eles vêm acompanhando. Então, é muito importante que a gente fique alerta, porque a gente está observando um aumento de casos em momentos não esperados, né? E que pode também se repercutir no inverno, a gente ter picos, né, ainda maiores daqui para frente. E acho que para fechar o gancho dessa pergunta, muito importante, nesse momento a gente está vivendo um período de emergência decretado pelo Estado, né? Foi decretado a partir do dia 19 de maio, dado o alto volume de casos que o Estado observou, né? Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, foram 4.099 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave só em 2025 no estado do Rio Grande do Sul e já faleceram até dados de 19 de maio, 305 pessoas. Então, imagina o que nos espera no inverno, que normalmente a temperatura cai bastante, as pessoas se aglomeram mais e acabam aumentando a transmissão de agentes infecciosos transmissíveis por gotículas, né? É realmente uma situação muito preocupante. E quais seriam as sugestões para a gente prevenir um boom de casos de infecções respiratórias? Muito importante essa pergunta, porque o que todo mundo quer é não ficar doente. E, dentro de não ficar doente, não transmitir e não receber a transmissão de um agente infeccioso. Então, tem vários aspectos que a gente precisa abordar. Acho que o primeiro deles, é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de síndrome gripal, resumida como SG, a gente está falando de uma série de patologias distintas, causadas por agentes diferentes. Então a pessoa diz, por exemplo, eu estou gripada. Não necessariamente ela está gripada com o vírus da gripe, com influenza, mas ela pode estar com uma infecção causada por um agente que causa
resfriado comum, como, por exemplo, os adenovírus, os rinovírus, tem uma série de outros agentes, como até os vírus da Covid, né? Os diversos vírus da Covid, não só o da Covid-19, que causam resfriado comum, são agentes bem comuns de causar resfriado. Então, essas pessoas, elas transmitem esses vírus através de gotículas e através dos fômites. O que seriam fômites, né? As gotículas, no momento que a gente está falando, as gotículas que a gente exala, em geral, em média, elas alcançam até 2 metros de distância. Existem situações em que esses vírus também podem ser transmitidos por aerosóis. Eles ficam suspensos no ar e aí eles alcançam uma distância muito maior. Mas isso são situações especiais, a maioria por gotícula. Então, já de cara, a gente tem uma resposta para essa pergunta. Se a gente utiliza máscara, não importa o tipo de máscara, tem uma máscara simples, que foi muito dita na época da Covid, que era uma máscara ineficiente, como é o caso das máscaras de pano, a gente já tem um anteparo físico que diminui a chance de a gente atingir 2 metros de distância nas gotículas que a gente fala. A outra questão são os fômites. A gente toca muito no nariz, quando a gente está com coceira por uma rinite, um resfriado, por exemplo. As crianças ficam com o nariz escorrendo, elas tocam no nariz, tocam na boca, tocam nas suas mucosas e isso gera vírus através das mãos e dos locais em que elas vão tocar depois, e esses objetos podem ser fonte de transmissão para outras pessoas. Tocar na mão sem higienizar as mãos, por exemplo. Então, é muito importante que as pessoas higienizem as mãos, seja com álcool gel, como no caso dos profissionais de saúde, também população geral, o álcool 70%, seja através da limpeza com água e sabão. E o uso de máscaras é fundamental, não só para a gente se proteger de quem está doente perto da gente, mas para que a gente proteja as outras pessoas quando a gente está doente, mesmo quando a gente não sabe que está doente. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa já iniciou aquele processo que acha que é uma rinite, né? E aí não usa máscara e está contaminando nesse momento as várias pessoas com quem convive, né? Então é muito bom a gente lembrar disso, porque durante a pandemia a gente viu que as pessoas usavam máscara, higienizavam as mãos exaustivamente, porque todo mundo estava com muito medo do Covid, e é uma pena que isso caiu em desuso. Excelente, esse comentário é importante porque nos oportuniza falar de algo que as pessoas não costumam falar, que é período de incubação e pacientes oligossintomáticos. Eu vou tentar traduzir o que é isso. É muito comum, a imensa maioria dos casos de resfriado comum, principalmente entre pessoas jovens, que a gente tenha poucos sintomas. Porque a gente está bem alimentado, a gente está com a imunidade em dia, a gente não tem condições que diminuem a nossa capacidade imunológica, então a gente vai responder bem a esses vírus respiratórios. Só que os sintomas, eles são tão inespecíficos, eles parecem tantas coisas, que em geral a gente confunde, por exemplo, com a rinite. Então nessa época do ano, que é uma época que a mudança de temperatura causa alterações também em pessoas que já têm predisposição, de acharem que estão apenas com uma rinite, quando na verdade elas já estão infectadas com o vírus. E isso faz com que as pessoas negligenciem coisas tão importantes como, por exemplo, higienizar as mãos e usar máscara. Então a gente tem recomendado muito, em especial no contexto de trabalhadores de saúde, não imaginem, comparem, confunda com resfriado, rinite. Se você está com sintomas que podem sugerir sintomas gripais, nariz escorrendo, por exemplo, dor de garganta, um pouco de mal-estar, mesmo que você ache que tenha sido uma alimentação inadequada, uma rinite, não seja só um resfriado, use máscara, porque aí você está prevenindo a outra pessoa de se infectar. E um período de incubação também, porque às vezes um dia antes de surgirem os primeiros sintomas, a pessoa já está transmitindo. Então isso pode acontecer no momento que ela teve contato com alguém infectado, como por exemplo as crianças. É muito comum no inverno as crianças ficarem doentes em casa, transmitirem para os seus pais, os pais não se darem conta de que são um potencial risco e essas pessoas transmitirem para outras também. É muito, muito boa essa sua colocação, porque a gente tem que alertar. Às vezes as pessoas acham, não, é criança, então não tem tanto problema, mas transmite igual, né? Então a gente precisa realmente se prevenir mesmo nessas situações. Uma outra questão é em relação à vacinação, porque a gente vê assim que muitas pessoas internadas não fizeram a vacina da influenza. E é muito comum a gente orientar que façam a vacina
e as pessoas comentarem, eu não faço vacina porque eu fico doente quando faço a vacina. O que tu gostarias de dizer sobre isso? Nossa, a gente escuta bastante como profissional de saúde essa situação, até porque a gente, como medicina ocupacional, a gente fica responsável pelas pessoas em relação à vacinação ocupacional nas instituições. Então, a gente escuta bastante as pessoas negarem a vacina e terem que preencher um termo de recusa, por exemplo, por N razões. Uma delas é essa: eu fico doente quando eu me vacino. Boa parte desses casos são pessoas que já estão incubadas, já estão infectadas e elas acabam desenvolvendo uma síndrome gripal no mesmo decurso ali próximo ao momento da vacinação. Então, o que acontece? A vacina, ela é contra o vírus da influenza. Já de cara, ela não previne que a pessoa tenha a infecção por influenza. A vacina ela é feita para prevenir formas graves. Esse é o ponto mais importante. Então, sim, é possível que a pessoa adquira influenza, mas na maioria das vezes, ou são sintomas inespecíficos de resfriado, para o qual a vacina não foi feita, ela não vai proteger contra adenovírus, rinovírus, coronavírus e outros vírus respiratórios, mas vai proteger contra a influenza. E mesmo assim, o papel das vacinas é diminuir o risco de adoecimento grave. É a pessoa precisar de um leito de internação, precisar de uma internação em CTI, precisar de um processo de cuidado intensivo respiratório. Então esse é o ponto central, é que as pessoas não utilizem os recursos mais nobres dos hospitais, né, e não adoeçam de formas graves dessas questões respiratórias. Isso vale tanto para a vacina da influenza como para a vacina da Covid-19. Maravilha. E a gente sabe assim que, apesar de ter vários casos ainda de internação por Covid, a vacina não está indicada para todo mundo. Terias como comentar um pouquinho para esclarecer o povo em que situação deve se vacinar? Sim. Porque às vezes o pessoal também fica com medo, fez lá no início, né, da pandemia a vacina e nunca mais fez nenhum reforço, nem nada. Então, isso é um aspecto bem importante da gente relembrar a população. Sim. Eu acho que a gente pode resumir em alguns pontos, né? Primeiro ponto, é fundamental vacinar-se contra a Covid-19. Ponto de partida. Por quê? Porque já tem evidência suficiente, bastante evidência, de que a vacinação contra o vírus da Covid-19, e não importa, não vale a pena entrar em detalhe de qual tipo de vacina, é capaz de reduzir drasticamente os casos graves de internação e de necessidade de ventilação mecânica. Qual é o ponto que ainda há muita lacuna? Quantas doses de vacina são necessárias? O nosso Ministério da Saúde recomenda que os profissionais de saúde, por exemplo, vacinem todos os anos. Mas isso é uma recomendação. A evidência não é robusta para se vacinar, para se dizer, por exemplo, que nós devemos fazer hoje, estaríamos na 7ª dose de vacina se a gente for contabilizar tudo o que aconteceu desde o início. Isso não está claro na literatura. Mas a gente sabe que pessoas mais velhas, elas costumam ter uma resposta imunológica que não é tão duradoura. Então, recomenda-se que pessoas com mais de 60 anos façam a dose anualizada da vacina contra a Covid-19. Outra recomendação, também influencia o nosso sistema imunológico, são pessoas que têm alguma forma de imunocomprometimento. Estão tratando para câncer, por exemplo, estão usando imunobiológico para tratar uma doença reumatológica. As crianças são muito vulneráveis, né? É uma população bastante polêmica, né? Tem muita fake news sobre efeito adverso de vacina em crianças, né? Grávidas também. Então, tem populações de risco que a gente recomenda mais fortemente que façam o reforço da vacina da Covid-19. Dr. Fábio, muito obrigada por ter estado conosco no dia de hoje. Eu acho que as informações aqui apresentadas foram realmente muito importantes, né? E tem uma mensagem final, se quiser relembrar alguma coisa que a gente tenha conversado, pode fazer. Muito bem, eu fico lisonjeado, para mim é um prazer realmente poder contribuir com um tema tão importante. Acho que recado final é: não tenha vergonha de usar máscara. Use máscara, use e abuse da máscara. A gente tem hoje uma sociedade, se é que a gente ficou com algo positivo da época do Covid, é que não é tão estranho usar máscara hoje como era 6, 7 anos atrás. As pessoas iam perguntar se a gente estava voltando do Japão, né? No Japão todo mundo usa máscara por qualquer coisinha. Então, essa estranheza acabou. Use máscara. Se você tem rinite, tem qualquer dúvida, se você teve contato com alguém infectado muito próximo, uma criança, para proteger as outras pessoas, use máscara e higienize sempre as mãos. Teve dúvida,
lava as mãos, passa álcool gel, se protege e proteja as outras pessoas. E não esqueça de se vacinar. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam, foi um prazer. Aguarde o nosso próximo podcast.